Eu quero começar mostrando o Google Trends, que o Renan Santos tá com 24 pontos aqui, ó, o Flávio Bolsonaro 43, o Lula realmente tá lá no alto, 86, mas você vê que o Renan tá crescendo. Vou até dar uma atualizada aqui. Ele tá chegando mais perto do Flávio Bolsonaro, tá cada vez mais próximo. O Flávio Bolsonaro não está em um momento bom da sua campanha, aliás, ele já não tá num momento bom faz muito tempo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar, que o Renan Santos está subindo e ele nem começou, os debates nem começaram. Também quero mostrar 3 vídeos, 3 matérias aqui que falam sobre o Renan. Então primeiro é essa aqui do Metrópolis, também tem depois aqui da UOL, que o Sakamoto fala sobre o Renan, e depois do G1. O Globo tá fazendo várias matérias sobre o Renan Santos. Vamos começar com esse aqui, já tá nos 3h38, né? A minutagem, tá? Porque é o que importa, é o que realmente eles vão falar sobre o Renan. Velocidade 1.25, ok? Vou dar o play. Aqui no Metrópolis. Matheus, você chegou a acompanhar, dar uma olhadinha na convenção do Renan? O que você achou em geral do evento? Então, acho que o que a gente consegue perceber de início, e acho que já antecipando um pouco já das outras convenções, é que tem uma certa mudança geracional. A gente nota isso nas pesquisas também. Acompanhando a convenção, principalmente do Missão, a gente vê muitos jovens. E acho que é o público que o Renan tem crescido nas pesquisas e tem dialogado nas redes sociais, etc. O que a gente vê quando ele traz esse discurso de eu não vou atacar, eu quero trazer proposta, ele... Não sei se, inclusive, se foi nessa entrevista do Metrópolis, mas ele já citou, inclusive, que ele não quer parecer com o Paulo Marçal, que só estava atacando. Sim, ele falou. Foi nessa. Que só estava atacando, etc. Que ele quer vir e pautar o debate. Então, basicamente, o que a gente pode perceber dentro do discurso dele é que ele trouxe como que ele quer avançar. Então, eu quero cortar 1 trilhão, a partir do momento que eu for eleito presidente, eu vou cortar 1 trilhão de benefícios e etc. Fazer um choque, se não me engano, eles falam que é um choque no Estado, alguma coisa assim. Fizeram um lançamento de um livro para pautar quais são as reformas, mas basicamente a narrativa... Não é de um livro, não é de um livro jogado aí. É o livro amarelo. Lá você tem tudo que o Missão pretende fazer com o Brasil, com muito estudo, tá? Não foi uma coisa feita assim da noite pro dia. Levou bastante tempo. E tá sempre em aperfeiçoamento. Não é uma coisa fixa, né? Ah, beleza, a gente escreveu, vai ser isso e ponto final, já batemos o martelo. Não, eles vão estar sempre aperfeiçoando, tá? Mas tudo bem, ele tá sendo sincero até agora. A narrativa que o Renan tem trazido pra campanha, pelo menos que a gente tem visto até agora, é uma narrativa, de fato, de trazer assuntos pro debate. A gente tem que ver até que ponto vai ser esse debate, né? Se vai ter debate, se não vai ter. Inclusive já citam que parece que o debate da Band, que ia ser na próxima semana, no dia 16, vai ser adiado para o dia 23. Então a gente não sabe como que vai ser esse debate. Então, acho que o simples fato dele sinalizar que vai trazer propostas, eu acho que é algo positivo. Porque senão a gente vai ficar... Já tem alguns anos que, principalmente o debate eleitoral, não é feito de propostas, basicamente um atacando o outro. Então acho que eu vejo essa sinalização positiva sobre a convenção. Sobre as outras, você quer que eu já antecipe? Você quer puxar alguma coisa? Não, vamos... Acho que a gente pode voltar a falar depois. Eu acompanhei aqui no sábado um pouco da convenção do Renan, acompanhei o discurso dele. Achei um discurso bastante enérgico, né? O discurso ele fez uma contraposição ali entre eles e o PT. E é engraçado, porque é um pouco contraditório, até porque ele falou assim: não, eu não quero ser terceira via, eu não quero ser só um antipetista, eu quero afirmar algo, eu quero trazer algo novo, tal, nas minhas propostas. Mas ao mesmo tempo, toda a retórica, né, toda a estética daquele evento e da fala do Renan Santos foi um pouco fazer contraponto ao Lula. Você pegar até o jingle dele, chama Uma Vingança do Povo. E ele faz um jogo de palavras lá para se contrapor à estrela do PT, né? E tal. Então, no discurso, ele também falou sobre essa estrela do PT. Ele falou: olha, para a estrela brilhar tem que estar à noite. Nós estamos vivendo essa longa noite do petismo já desde 2003. Então, a gente está vindo para acabar com ela e tal. Então, dialeticamente, né, ele está ali negando o PT, se colocando em contraposição ao Lula. Mas quando você nega alguma coisa, de alguma forma ela está em você ainda, porque você se define em relação a ela, né? Sim, mas cara, é que assim, o Brasil, pelo menos a nossa geração, não conhece o Brasil sem o Lula, sem o PT, né, cara? Os caras estão aqui, mano, desde 2002, velho. Desde 2002, foi em 2 mandatos do Lula, depois veio 2 da Dilma, que sofreu impeachment no meio, aí foi o Temer, que era o vice, teve 1 do Bolsonaro, e agora o Lula voltou, tá no 3º mandato, quer ir pro 4º mandato. E olha a desgraça que tá o país. Não tem como você não falar um pouco do PT. Não tem como esse país desgraçado, esse número desgraçado, cara, que jogou na lata do lixo o futuro do país, tá ligado? Não tem como não falar um pouco deles, mas isso não quer dizer que ele se pauta justamente pelo Lula, que ele se pauta pelo que as propostas dele são não ser o Lula igual o Flávio Bolsonaro. Não é. Definitivamente não. Acho que a direita, para ter um pouco de viabilidade eleitoral, precisa se posicionar como antipetista. Então acho que essa é a posição que o Missão tenta adotar, mas ao mesmo tempo atacando no Flávio, assim. Não sei até que ponto essa estratégia vai ser viável para a eleição. Porque o que a gente percebe é que os dois campos são totalmente polarizados. Então, o eleitor do Lula basicamente já está cristalizado. O do Flávio também já está cristalizado muito por conta do pai. Ele acabou herdando esse eleitorado do pai. E aí ele tenta se posicionar: eu não sou nem isso nem aquilo. Só que aí você precisa atacar aqui ou atacar, sabe? Então, assim,
acho que para você criar um crescimento dentro da direita, que é onde está o partido Missão, você precisa atacar o PT, logicamente, porque senão o eleitorado de direita vai falar, não, então, o que é esse pessoal? Então, acho que é por isso que eles tentam trazer esse antagonismo direto ao petismo. Mas, ao mesmo tempo, eles tentam quebrar um pouco dessa polarização. É uma estratégia um pouco difícil. É que é um negócio, cara, as pessoas não entendem, têm dificuldade de entender. E por isso que eu acho o Renan tão fora da curva. É um negócio de, estou atacando o PT. Beleza, show de bola. Mas eu também estou atacando o Bolsonaro. Né? A galera dá uma bugada na mente, o analista político, ele fica meio... Nossa, mas como assim? O cara atacou o PT, ele falou mal do PT, falou mal do Lula, mas agora ele também tá falando mal do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro em si. Como assim? Nossa, daquele bug mental da tela azul, o cara fica tentando... Meu Deus, como assim? Não entendi. Sabe? Dá uns negócios assim, eles não entendem muito bem. Tem até alguns amigos que trabalham em campanhas eleitorais e eu comentei assim, eu falei, acho que a campanha mais interessante para você ser um marqueteiro, porque assim, se você ver o contexto dessa eleição, é uma eleição em que os dois principais têm uma rejeição muito alta. Só que todos os outros são extremamente desconhecidos. Então, é a eleição em que os dois que lideram as pesquisas já são conhecidos, são detestados, e aí você tenta, seus apoiadores. E você tenta quebrar isso. Então, assim, é uma eleição que, num cenário normal, basicamente, é uma eleição de outsider. Só que está extremamente polarizado. Então é muito difícil você quebrar essa polarização. Então, exatamente por isso. Acho que para um marqueteiro, nossa, essa é a campanha que é fantástica. E para qualquer candidato, não só para o Renan, mas para o Caiado, para o Zema, porque aí você pode bater em qualquer um dos lados e aí você consegue dar viabilidade para o seu candidato e tal. Talvez não para ir para o segundo turno, né? Mas para crescer, né? Eu acho que para o Renan, a finalidade dele é crescer o partido, né? Exatamente. É a primeira eleição do Missão, né? Quer dizer, quantas eleições... a finalidade do Renan é ser presidente, cara. Você não entendeu nada. Eles não entendem, cara. Eles não entendem. Eles ficam nesse, não, é projeto, sabe? Tipo, uma coisa meio Faria Limer, sabe? Vamos projetar aqui, que no futuro, daqui a 4 anos, a gente vai fazer uma reserva de emergência aqui, vai deixar o dinheiro guardado, vai fazer vários aportes, sabe? É um negócio assim, planejando sempre o futuro. Tipo assim, eles não conseguem imaginar que o Renan realmente quer ganhar essa eleição. Na cabeça deles, isso não entra. Não, de verdade, não entra. Eles sempre acham que é um projeto do futuro, que não sei o que... Não, cara, é um projeto do agora, velho. Entenda isso, velho. Eu sei que sua cabecinha não consegue, mas se esforça, faz um esforço. Eles vão disputar esse grupo. Provavelmente várias, essa daí é só a primeira. Então eu acho que eles têm que olhar mais desse ponto de vista. Eu fico pensando assim, Ainda bem que você deve ser do Missão, né, velho? Pra galera ouvir muito mais a sua opinião. Mas enfim, não vou ser também grosseiro com os caras. Foi uma boa análise, foram honestos aqui e tudo mais. Agora eu quero trazer isso aqui da UOL, quero trazer o Sakamoto, não é essa minutagem, vou acertar a minutagem aqui. Pronto, achei aqui o momento que eles começam a falar do Renan, 3:58, 3 minutos e 58 segundos, também velocidade 1.25 e vamos lá. Tá no mudo aqui do... Bom, a gente segue ao vivo aqui no YouTube, Sakamoto. O Renan Santos do Missão lançou a candidatura dele também, né? A convenção aconteceu. Assim, você pode não gostar, mas pelo menos ele tem algumas propostas, né? Ele fala de propostas e critica Flávio e critica o Lula. Até agora a gente tem falado pouco de propostas, né, nessa campanha eleitoral, que ainda não começou, né? Mas enfim, já estão falando dela há algum tempo. Gostei. Você pode não gostar, mas ele tem proposta, pelo menos. Cara, ok. Eu também acho. Você pode até não gostar do... Não tem problema, velho. Não tem problema. Falar, pô, eu não gosto do Renan, eu acho que ele faz isso, acho que o jeito que ele fala é assado. Mas, cara, você chegar e falar que ele não tem proposta, cara, é ridículo, é desonesto, é porco, é baixo, Pô, beleza, mano, não quer gostar do cara, falar que não gosta. Ok, mas ficar falando que não tem proposta é de ferrar, né, mano? O ponto é o seguinte, o Renan e o Emissão, que é o partido nascido da costela do MBL, ele tem uma estratégia muito esperta, né, que é um candidato à direita, bem à direita. Contudo, ele tem, na verdade, atacado tanto o PT quanto o Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro. O bolsonarismo e o lulismo têm sido atacados por ele. Ele tenta se mostrar como uma alternativa. Eu discordo, ele sabe disso, eu discordo profundamente, né, de muitas ideias dele. O ponto, na verdade, é que... Mas olha que legal, velho. Você discorda de ideias dele, cara. E beleza, mano. Cara, ok, velho. Ok, você discorda das ideias dele, mano. Você não precisa discordar da pessoa em si, velho. Menos do Lula ou desses vagabundos que só roubam. Você entende a diferença? Beleza, eu discordo muito de muitas ideias de você. Mas ok, você ainda é um candidato válido, você traz proposta, você enriquece o debate e tudo mais. Esses outros dois, Lula e Bolsonaro, não, velho. Não. Eu não gosto deles. Não é das ideias, é deles em si. Porque eles eles só ferram o país. Eles afundam cada vez mais o Brasil. Pelo menos do ponto de vista eleitoral, ele está fazendo a lição de casa direitinho. O Zema e Caiado incorreram na falha de que se mostraram inicialmente como linha auxiliar do bolsonarismo. Caiado lança a candidatura dele, a primeira promessa dele quando lançou a candidatura foi o quê? Anistiar Jair Messias Bolsonaro no intuito de ter votos do bolsonarismo, sendo que não é assim. Exatamente. O voto do bolsonarismo só vai vir para os dois se o Flávio sair. Se o Flávio sair do jogo, porque ninguém vai votar na cópia, sendo que o original está lá.
E aí depois o Caiado e o Zema, com um dos outros acontecimentos, acabaram saindo, acabaram se distanciando, criticando os dois. Coisa que o Renan estava fazendo desde o começo. E chegando num público, o Renan fala com um público masculino e jovem de uma forma muito mais profunda do que outros. Ele pode não ter, não atingir, não alcançar. Se acontece, claro, uma hecatombe na campanha do Flávio, o Renan pode ser um dos grandes beneficiados. Não tenho dúvida nenhuma. E tem uma interlocução com a Faria Lima, entre outros. Agora, caso não aconteça essa hecatombe, o Renan, é claro que vai sair dessa campanha bem. Eu acho que há uma chance muito grande, inclusive, do Renan sair dessa campanha em terceiro lugar, à frente do Caiado e do Zema, dependendo do que aconteça. Eu acho que há essa chance, sem sombra de dúvida nenhuma. Agora, o que vai acontecer, só o tempo vai dizer. Para Renan, para Nicolas, para Michele, para Tarcísio, para um monte de gente, a melhor coisa era que Flávio não ganhasse a eleição, porque se ganha a eleição, volta todo o clã Bolsonaro ao poder, pai anistiado, todas aquelas coisas. Né? A melhor situação era o Lula ganhar, fazer um governo em que eles ataquem e depois eles assumem, caso eles não assumam agora. Muito bom. Achei uma análise da hora do Sakamoto, foi honesto, assim, no geral, achei tranquilo, não ficou batendo em coisas vazias aí do Renan. Só um ponto que ele falou sobre atacar o Bolsonaro, assim, que o Renan fazia isso desde o começo. Não, o Renan não fazia isso desde o começo, o Renan fazia isso desde 2019, desde quando o MBL percebeu que o Bolsonaro era uma farsa, que ele não estava trabalhando por um Brasil melhor, ele estava trabalhando pela própria família. Então, assim, não é de agora que ele já bate no Bolsonaro. Faz tempo. E esse é o ponto principal. Não é que o Renan viu uma vibe assim, tipo, nossa, se eu bater no Bolsonaro, acho que eu consigo crescer também. Não foi isso. Foi uma coisa que ele já fazia faz muito tempo e não foi com planejamento de, olha, eu vou bater no Bolsonaro agora em 2019, 2020, porque em 2026 eu vou poder me... Para, né? Óbvio que não. Então, assim, não é uma coisa planejada assim, sabe? É uma coisa que ele realmente viu um problema ali e bateu nos caras. E agora a gente vai ver essa matéria aqui da Globo, beleza? Do G1, mais uma matéria falando sobre o Renan Santos. Essa aqui tá interessante. Essa aqui tá legal. Vamos Você na ouvir. Cerqueira, você foi a uma Só das tem o áudio, tá? Não vai ter vídeo. coberturas das convenções partidárias, né? Nesse fim de semana, mas você tem um histórico de coberturas ao longo da sua carreira, né? E esse evento, especificamente do Missão, que lançou a candidatura de Renan Santos, o que você vê de diferente de toda a sua experiência de cobertura? É interessante falar sobre isso, porque realmente eu até fiquei bem impressionada quando eu cheguei lá no local, porque você está acostumada com convenção partidária, aqueles ônibus de correligionários, o deputado leva uma turma do bairro dele, da região dele, da cidade dele, e dessa vez nós chegamos lá, a convenção estava marcada, a abertura dos portões para meio-dia, demorou um pouco para abrir, e aquela fila de pessoas, como se você estivesse chegando num show, um evento musical. As pessoas pagaram ingressos, isso eu nunca tinha visto numa convenção, variando de preços assim a R$94, R$1.000 e pouco, até R$7.000 numa categoria top ali. E ninguém tem pessoas que vieram aqui pagando de 300 a 7 mil reais. E não é nem aquele refrão, vim de graça, não. Aqui todo mundo veio pagando. E as pessoas dispostas a pagar, alguns, obviamente, nessas categorias mais caras, pagando, porque daí eles tinham direito, né? Dava direito ao convite, ao pagamento, de você gravar um vídeo com os candidatos que disputam a presidência e vice-presidência, de poder filmar, de poder se fotografar, nitidamente pessoas que pagaram mais caro ali, obviamente são candidatas a deputados, né? Estão disputando alguma vaga estadual e até alguma vaga federal como deputados, e até pensando, alguns encontrei lá, pensando numa futura candidatura a vereadores, a vereança daqui a 2 anos, pessoas lá construindo suas carreiras políticas, mas pessoas que não estão construindo nenhuma carreira política se dispondo a pagar R$90 para entrar numa convenção partidária. Para mim isso foi bastante diferente. E quando eu entrei... É porque talvez, minha senhora, eu não conheço ela, mas talvez ela não entenda o que é você acreditar realmente em um projeto. Você realmente acreditar numa proposta, num candidato, você vê que o país tem salvação, sabe? A gente tá acostumado com convenção, num estádio ou numa área mais aberta, tal, não, era um show, parecia um show. Não tinha música com música ao vivo, tinha música ambiente, mas aquele ambiente de espetáculo, de entretenimento, que era tudo meio escuro, não absolutamente escuro, mas aquela luz mais bem baixa, e aquele palco, aquelas luzes direcionadas para o palco, um palco que ele seguia, assim, avançava por cima da plateia, e luzes embaixo desse palco, destacando os que iriam falar ali, um púlpito que só foi utilizado pelo Renan Santos, e assim, um esquema meio show business, coisa que eu nunca tinha visto, confesso a vocês, numa convenção. E tudo vendido. Tudo, camiseta, brochinho, tinha lá a pelúcia, o bichinho de pelúcia da onça, que é o símbolo lá, o mascote do Partido Missão. No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição. E o livro amarelo, que é o livro amarelo do Missão, que são as propostas do partido para o país, organizado pelo deputado Kim Kataguiri, com várias participações, então tudo vendido e tudo num esquema meio show midiático, e todos os discursos, depois a gente pode falar do discurso, mas tudo meio coaching, sabe? Uma coisa muito diferente. Você fala assim... Não é coaching, velho.
Não, não é coach, minha senhora. Você entendeu totalmente errado, velho. Pode ser que a vibe seja a mesma, eu até entendo um pouco, né? Porque acaba ficando um pouquinho parecido, né? Porque quem faz esse negócio de coaching acaba fazendo isso, né? Põe meio que um show mesmo, né? As pessoas pagam, entram lá e realmente o ambiente pode ser o ambiente em si, que eu digo, o lugar, o jeito que eles colocam as luzes. Isso aí eu até acredito que pode ser, mas é uma coisa meio de show mesmo, uma coisa meio de evento, sabe? É meio padronizado isso aí. Mas para por aí, não é um negócio de coach, porque ele tá falando, olha, você vai mudar sua vida, vai atingir prosperidade, você precisa prosperar, você precisa tirar essa mentalidade de escassez. Não tem esse papinho, velho. Não tem esse papinho. O papinho é, vocês vão ser a geração que vão sofrer, né? Que vão realmente trabalhar, se dedicar para que no futuro seus filhos tenham alguma coisa. Isso é coaching, por acaso, velho? Eu não sei que tipo de coaching vai chegar para você e vai falar, olha, você não vai ganhar, você não vai ter uma vida assim de muita tranquilidade, você vai trabalhar pra caramba, mas seus filhos e seus netos vão poder usufruir disso, você vai construir um país melhor no futuro, daqui vários e vários anos. Isso aí não parece muito coaching. Coaching é tipo, cara, eu vou tirar aqui a fórmula, anota o código aí, pega o código pra você, daqui 2 meses já tá voando aí, ó, prosperidade. Isso é coaching. Fala para um público, né, específico. Tudo ali era muito pensado, muito direcionado para esse público que se deixa influenciar por essa coisa não só midiática, mas coach mesmo, aquela coisa meio guardadas as devidas proporções, bem Pablo Marçal. Sabia, tinha que ter comparação com o Pablo Marçal, né, velho? Não tem nada a ver com o Pablo Marçal, nada. Pablo Marçal tinha um livro amarelo. Mano, assim, é simples. Pablo Marçal tinha um livro amarelo com vários propósitos, o que ele queria fazer? Ou era só, vou construir teleférico aí, vou fazer aí você prosperar aí, pra você tirar essa mentalidade de escassez. É isso. Isso era Pablo Marçal. Não tem nada a ver. Discursos, você mencionou do Renan Santos, né, do candidato agora do Missão. Olha, um discurso bem longo, bastante populista, frisando bastante as frases e pontuando, o tempo todo demonstrando que ele fez aquele discurso esperando aquelas reações, e um discurso... Populista, velho? Populista? Mano, o que essa senhora espera, velho? O que ela quer? O que ela quer? De verdade, quem que ela vota, assim? Assim, perguntando genuinamente, eu não sei. Porque isso é populista? O que o Lula faz, o que o Flávio faz, o que o Jair fazia, o que é, então? Se o do Renan é populista, o deles é o quê? Meu Jesus, velho. Bastante direcionado para a juventude e para os empreendedores. Não foi um discurso para a classe operária, não foi um discurso para as pessoas mais simples. Classe operária, mano, cala sua boca, velho. Porra de classe operária, mano. Porra, que você... Ah, velho, eu só consigo sentir raiva quando eu ouço essas paradas, mano. E ele focou muito, uma boa parte do discurso dele, nas críticas aos programas sociais do atual governo e muitas críticas também ao atual governo, na pessoa do Lula, e também ao Flávio Bolsonaro e à família Bolsonaro, criticando esses dois lados e nitidamente numa postura de eu sou diferente, eu sou a verdadeira direita, quando ele critica o Flávio Bolsonaro. E ele absolutamente ignorou os outros candidatos da direita, ele se colocando que, obviamente, e é natural que faça isso, né, que eu faça, que ele vai para o segundo turno, que é a única pessoa capaz de derrotar Lula. Agora, um discurso, voltando àquilo, bastante à direita, conservador, sim, mas não é um conservadorismo de costumes, é bem interessante isso, é um conservadorismo econômico e muito, ele colocou pontos no final, depois de criticar que está muito Lula e Bolsonaro, PT e Bolsonaro, ele criticou muito o que existe hoje do ponto de vista de segurança pública, é um detalhe interessante, e econômico também, tudo que a gente tem na economia, e não só a crítica aos programas sociais, mas tipo, vou resolver muito rapidamente tudo isso. As nossas propostas são de solução rápida, mas não diz a solução, só diz que vai fazer. E isso tem um apelo. Cara, você acabou, ela falou do livro amarelo, não falou? Ela falou, mas não tem proposta. Cara, primeiro, assim, tem que separar. Tem que separar. É óbvio que quando você tá num discurso do qual você se oficializou como candidato à presidência da República, você não vai ficar falando da economia, o que você vai fazer exatamente do... Não, velho, você tá falando assim pro seu público ali. Realmente, velho, de boa, mano. Você vai falar com uma linguagem mais deles, você vai incentivar os caras, né? Você quer... Porque, mano, aquelas pessoas precisam se sentir esperança, velho. Elas precisam acreditar em quem tá lá em cima falando, no que é o caso do Renan. Qualquer candidato. Quem tá lá embaixo, ouvindo o cara falar, precisa acreditar nele, velho. E precisa ser assim, porque se você não acredita na pessoa que você tá votando, cara, você não vota, velho. Você não vai levantar da tua casa pra votar, você não vai acreditar. Não tem futuro, entendeu? Então é natural que nesse momento, velho, seja um discurso um pouquinho mais acalorado. Mas agora, para de falar. Cara, só para, mano. Só para, velho.
É desonesto, mano. É um negócio, assim, é baixo, velho. Ficar falando que não tem proposta, não vai dizer como. Cara, você acabou de falar do livro amarelo, velho. Porra. Muito forte, teve um apelo muito forte. Olha, eu vou acabar com o problema da segurança rapidamente, da falta de segurança rapidamente. Eu vou desenvolver o país rapidamente. Vou acabar com os programas sociais, porque as pessoas vão ter dinheiro, não vão precisar do Bolsa Família, não vão precisar do Vale Gás. Tanto que na coletiva, imediatamente, qual foi a minha pergunta? O senhor vai acabar com os programas sociais? Aí ele, espertamente, olhou para mim e falou assim: olha, muitas pessoas querem que eu responda a sua pergunta com sim, vou acabar, mas eu não sou bobo. Eu não sou idiota de acabar com o programa social. Os programas sociais são necessários, e daí ele fez o discurso. Mas uma pessoa de um poder aquisitivo menor, que tem, para a pessoa, esse programa social é muito importante, ali, ouvindo o discurso dele, que era para uma. Cara, eu vou dar minha opinião aqui sobre essa mulher que tá falando, assim. Não conheço, nunca, nem tinha visto, não sei nem quem é direito, mas é bem raso, mano. Ela é rasa. Ela, tipo assim, ela não consegue fazer uma análise muito profunda, ela não consegue pensar um pouquinho fora da curva, sabe? Ela faz aquelas análises padrão lá que você fica ouvindo. Tipo, é bem limitada, assim, de verdade, mano. Extremamente limitada, mano. Massa de direita, para uma massa que queria ouvir aquilo, que entende que os programas sociais, e existe isso na sociedade, sabemos, atendem os mais pobres, os programas, e não aquela classe média. Muitas críticas, sabemos, existem aos programas sociais dessas pessoas que não se sentem representadas no que está aí. Então ele falou para essas pessoas, e esse me pareceu o foco do discurso dele. E falando principalmente nesse foco do discurso por jovens, muito jovens lá, muito jovens. E quando ele falava para os jovens, ele falava: nós somos a geração, ele se colocando como jovem da nova geração da política. Outro ponto que me chamou no discurso dele, mas principalmente nos discursos que o antecederam dos candidatos a governador, o próprio Kim Kataguiri, eles falando, tentando já antecipar as críticas que eles possam receber, que o partido não tem experiência, que o partido nunca governou, que ele nunca se candidatou a nada, Renan Santos. Também a falta de experiência, inclusive acadêmica dele, porque ele não concluiu, né, a universidade, ele entrou numa excelente universidade de Direito, a Lago São Francisco, mas não é formado pelo Lago São Francisco, então também teve essa discussão lá. O deputado federal Kim Kataguiri falou sobre o trabalho de Renan Santos antes de se lançar à presidência. Ele nem gostava de aparecer. Durante todo esse tempo, ele poderia ter sido deputado federal, ele poderia ter sido vereador. Ela não entendeu o que o Kim tá falando. Ele não tá falando como desculpa pra usar, olha, o Renan nunca foi deputado, o Renan nunca foi vereador. Ele não tá usando como desculpa, ele tá falando, engrandecendo o Renan. Ele está falando, olha, o Renan, ele poderia ter sido deputado, ele poderia ter sido vereador, mas ele trabalhava pro time. Ele não queria ter o holofote, ele não queria que as pessoas ficassem olhando pra ele, tipo, igual fazem com Lula, com Bolsonaro, ficassem, ah, nossa, meu Deus, Lula, meu Deus, Bolsonaro. Ele não queria ser isso, entendeu? É isso, ele tá engrandecendo o Renan. Ele não tá falando isso pra usar como desculpa que o Renan nunca teve experiência política como um político mesmo, nunca foi eleito. Não é isso, sua senhora. Mano, que mulherzinha do caramba que fala um monte de basneira, velho. Meu Deus, cara. Poderia ter sido deputado estadual, ele não quis. Ele sempre se colocou a serviço de um projeto, de um propósito maior. E ele fala muito bem, ele se posiciona realmente muito bem. Mas a gente percebe ali. Ah, e outra coisa que ela falou, que o Renan não se formou, não tem, formação acadêmica. Vai se ferrar, mano. Você não passa nem na porta da Sanfran, da USP. Não passa, você não passa em direitos da USP, você não passa, mulher. Você não passa. Pra mim, o cara ter passado lá já vale a faculdade, velho. Vai se ferrar, mano. Em alguns trechos já, eles criando talvez o antídoto às críticas que possam vir da falta de conhecimento político, de experiência política, não conhecimento, corrigindo, de experiência política, porque ele é a primeira disputa dele, ele não se elegeu nunca a nada. Então ele... Desculpa, mano, eu fico pausando porque eu fico com raiva. Eu fico com raiva dessa mulher falando asneira, falando groselha, falando um monte de porcaria. Velho, tipo assim, ela recebe pra isso, mano? Eu fico de cara, velho, porque uma análise, ela é tão rasa, ela é tão limitada, ela é limitada na análise, ela é totalmente limitada, velho. A gente viu outras análises aqui, outras pessoas, Sakamoto falando, foi bem melhor, Então, só que essa mulher, ela é limitada, velho, dá pra perceber, e ela é contratada. As pessoas pagam pra ela falar essas besteiras, mano. Já criando um certo antídoto a isso. E nessa criação desse antídoto, ao mesmo tempo no discurso dele tem isso, nos outros discursos, eles lembrando a criação do MBL. Ele como um dos cofundadores, o movimento político que eles consideram o maior movimento político popular do país dos últimos tempos, eles taxaram a criação do MBL, acreditam o MBL a isso, eles dizem que eles é que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff, o que sabemos que é um ponto ali dentro daquele período histórico, mas o período histórico é muito mais amplo do que isso, mas eles têm esse discurso. Então o discurso o tempo inteiro, assim, que o discurso longo, muito bem pontuado, com muitas críticas, e em alguns momentos, viu, Vitor, muito assim, nesse populismo, uma coisa muito agressiva mesmo, chamando Lula de velho, caquético, criticando o Moro, traidor, e isso ele foi... Populismo, velho, ele tá oferecendo o quê?
Vale Gás, Bolsa Família, ele tá oferecendo celular pra todo mundo, ele tá pé de meia aí pra juventude, ele tá fazendo isso, cara? Ele não tá, né? Então como que isso é populismo, velho? Como que ele tá falando? Você mesma disse que ele falou que não vai continuar com os programas sociais ali, supostamente não iria, né? Porque ele vai. Mas enfim, você mesma falou, ele não vai continuar com os programas. Como é que isso pode se encaixar como populismo? O que é populismo pra quê? Pra quem é? Pra elite? Pra 1% do país? É isso? Eu não tô entendendo, velho. Muito aplaudido e gerou lá uma reação imediata do público com críticas a Sérgio Moro, dizendo que ele era um traidor, teria deixado a Lava Jato e se vendido ao governo Bolsonaro. Quem se lembra de saudosa memória, ministro Sérgio Moro? Hoje um vassalo, uma pessoa que cantamos o nome dele, um vassalo, um homem que não teve a estatura de defender o próprio legado e se submeteu a ser escravo daqueles que destruíram a sua grande obra, que era a Lava Jato. Enfim, muitas críticas. Perfeito, mano. Essa fala do Renan foi perfeita. Nem xingou. Ele virou um vassalo, mano. Xingar o vassalo. Falar que ele foi um vassalo não é um xingamento. É o que aconteceu. O cara tá de joelho aí pro Bolsonaro. É deprimente até, mano. O que é mais deprimente, velho. Por isso que eu acho que a galera acredita tanto no Renan. Eu acredito, vocês acreditam. E quem começa a conhecer ele acredita no Renan. É ver que ele não traz suas convicções, mano. O Sérgio Moro era pra ser, assim, um cara enaltecido aqui no país, no Brasil. Ele teve a oportunidade de ouro, mano. Ele não precisava ter se ajoelhado pro bolsonarismo. Ele até foi ministro, ok. A gente pode discutir se ele deveria ou não ter sido ministro do Bolsonaro, ok, mas tudo bem, ele aceitou. Pelo projeto, ele acreditava na causa. Depois ele ainda saiu, velho. Então, pô, ele tava com... Mano, a moral dele, assim, pode ser que pros bolsonaristas, naquela hora, a moral dele não tivesse tão alta. Mas no longo prazo, velho, a verdade vai prevalecer, ele vai conseguir dar a volta por cima. Só que não, ele preferiu não aguentar a porrada e se vendeu, assim, tá ligado? Se vendeu no sentido de abaixou a bolinha ali pro Bolsonaro. Críticas até muito fortes e pesadas nesse populismo do discurso. Foi uma coisa muito numa linha à direita empreendedora, sabe? Tanto que tudo tinha a ver com finanças ali, tudo que eu disse era vendido, mas com o objetivo de arrecadar fundos pro partido, o que é correto, né? Eles precisam de dinheiro para fazer campanha. Agora, muito bem organizado, viu, Vitor? Teve pouquíssimos atrasos ali, a gente percebia que tinha todo uma estrutura montadinha, uma assessoria de imprensa funcionando bem, a gente jornalista sabe que isso é importante, tudo muito bem organizado, com telões e drones, teve um investimento bom ali, mas um show, um espetáculo, repito, sem música ao vivo. Até porque a candidatura do Missão, as candidaturas, já estão registradas desde o dia 20 de julho no TSE, porque eles fizeram uma convenção virtual no dia 20 de julho, primeiro dia da data do cronograma eleitoral. Então, neste fim de semana, no sábado, foi assim a apresentação à sociedade, e eles tentando se colocar como um partido alternativo dentro da direita, da discussão à direita, com personagens como eles, né? Como você disse, com uma boa retórica, falando, se posicionando bem e querendo gerar um impacto. E me pareceu que isso eles obtiveram sucesso, porque foi uma aclamação, viu? E lotado, um espaço gigante, uma antiga fábrica ali na Moca, que é um espaço de eventos, shows e tal, e eles usaram, eu não tenho ideia de quantas pessoas, mas muito cheio, muito cheio. Rosana Cerqueira, muito obrigado pelo seu relato, pela sua... Enfim, é isso. Se eles organizaram muito bem esse evento, imagina com o país, como é que eles não vão deixar tudo organizadinho e bonitinho. Tamo junto, se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar nos 1000 inscritos, deixa o like e até a próxima. Valeu!